Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui é Cleide, professora de língua portuguesa. Nossa aula de hoje vai ser sobre o assunto adjetivo. Vamos lá. O adjetivo é uma classe de palavra variável que pode se flexionar em relação ao gênero, biforme ou uniforme, ao número singular e plural, e ao grau, que pode ser comparativo e superlativo. Sua função principal é acompanhar o substantivo, dando-lhe característica ou apresentando algo que o particularize. Classificação. Quanto à classificação, os adjetivos podem ser simples, quando apresentam um radical. Pode ser composto, mais de um radical. Primitivos, quando formam outras palavras. Derivado, quando existe a partir de outra palavra, né? Vejamos alguns exemplos. Do adjetivo simples, que é o brasileiro. Adjetivo composto, ítalo-brasileiro. Nós temos duas palavras aí. Adjetivo primitivo, azul. E o adjetivo derivado, azulado. Ok? Bom, agora vamos conhecer um pouquinho dos adjetivos pátrios. Vamos lá. Os adjetivos pátrios, vamos ver o conceito, tá? São usados para indicar nacionalidade ou origem. Para isso, refere-se a cidade, países, estados, ok? Esses são os adjetivos pátrios. Vamos ver alguns exemplos? Como acreano, do Acre, estado do Acre, alagoano, do estado de Alagoas, goiano, do estado de Goiás, fluminense, do estado do Rio de Janeiro, carioca, da cidade do Rio de Janeiro. Percebam essa diferença. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro vai ser fluminense. Agora, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Goianiense é na cidade de Goiânia. Bom, vamos agora aprender um pouquinho da locução adjetiva. Locução, que é igual a reunião de palavras. Uma expressão formada por pelo menos duas palavras com apenas um sentido. Sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se locução. Às vezes, uma preposição mais substantivo tem mesmo valor de um adjetivo. É a locução adjetiva, expressão que equivale a um adjetivo. Então, para ser uma locução adjetiva, temos que ter uma preposição mais uma preposição mais um substantivo, tá? Porque aí vai ter um valor, né? Equivale a um adjetivo. Bom, aves, vamos ver um exemplo. Aves da noite, aves noturna, paixão sem freio, paixão desenfreada. Agora, vamos ver a flexão de gênero. Existem adjetivos que serão usados tanto para acompanhar substantivos masculinos quanto femininos, sendo eles classificados como uniformes, pois têm uma só forma para indicar o gênero, ou seja, não há masculino e feminino. Se classifica de uma maneira só. Entretanto, há adjetivos que são flexionados quanto ao gênero, sendo chamado de biforme. Duas formas, uma para masculino e a outra feminino. Então, o uniforme não tem, é uma forma só, tá? Para indicar os dois gêneros. Já o biformes, não, são duas formas diferentes, para masculino e a outra para o feminino. Adjetivos biformes. Vamos conhecer uns exemplos? Estranho, ativo, belo, português, chorão, ateu, dentre outros. Agora os adjetivos uniformes, né? Frágil, ruim, exemplar, etc. Esse serve para os dois gêneros. Agora vamos ver a flexão de gênero nos adjetivos compostos. Nos adjetivos compostos, por dois adjetivos, somente o segundo sofre flexão de gênero. Se for composto por um adjetivo e um substantivo, e se for o segundo elemento, será invariável, ou seja, não vai mudar. Exemplo, cidade, luso-brasileiro. Cidadã, luso-brasileira. Camisa, amarelo-ouro. Cinto, amarelo-ouro.
Flexão de número. Os adjetivos simples concordam com o substantivo em número, entretanto, se for um adjetivo composto por dois adjetivos, apenas o segundo elemento vai para o plural. No caso, ou melhor, no entanto, se for por um adjetivo e um substantivo, a este for o segundo elemento, não haverá variação de número. Exemplo: literatura infanto-juvenil, literatura infanto-juvenis. O segundo vai para o plural. Uniforme amarelo canário, uniformes amarelo canário. A exceção dessa regra é para a palavra rapaz surdo-mudo. O plural vai rapazes, surdos e mudos, tá? Vai tudo para o plural. Vamos lá. Flexão de grau. Quanto ao grau, os adjetivos se classificam em comparativos e superlativos. Vamos olhar agora os comparativos. Com o grau comparativo, compara-se as características atribuídas aos substantivos. Podem ser igualdade, quando equivale ao adjetivo com o qual se compara. Exemplo: este filme é tão engraçado quanto aquele. Né? Percebam aí o tão e o quanto. O de superioridade. Quando se intensifica mais um adjetivo do que o outro com o qual se compara. Exemplo: este filme é mais engraçado do que aquele. Percebam a palavra mais e do que. Inferioridade. Quando se intensifica menos um adjetivo do que o outro com o qual se compara. Exemplo: este filme é menos engraçado do que aquele. A formação. Geralmente são obedecidas das seguintes formas: igualdade, tão mais adjetivo, mais quanto e como. Exemplo: esta matéria é tão fácil quanto aquela. Superioridade, mais adjetivo, mais do que. Exemplo: esta matéria é mais fácil do que aquela. Inferioridade, menos, mais adjetivo, mais do que. Exemplo: esta matéria é menos fácil do que aquela. Agora, vamos ver um pouquinho dos superlativos. Reforça as características atribuídas aos substantivos. Podem ser relativos e absolutos. Bom, vamos ver essa diferença. Os relativos expressam-se em relação a outros elementos de forma superior ou inferior. Exemplos: o menino é mais atencioso daquele grupo. Superlativo relativo à superioridade. O menino é menos atencioso do que aquele grupo. Superlativo relativo de inferioridade. Agora, o absoluto não se expressa em relação a outros elementos. Pode apresentar a forma sintética ou analítica. Exemplo: o menino é muito atencioso. Superlativo absoluto analítico. O menino é atenciosíssimo. Superlativo absoluto sintético. Perceberam a diferença? Agora vamos ver a formação. A formação do superlativo relativo é sempre feita de forma analítica, quanto a formação do superlativo absoluto. Superlativo absoluto analítico geralmente é feita com auxílio de um advérbio. Exemplo: esta paisagem é a mais bela, né? Superlativo absoluto sintético é feito com auxílio de sufixo, sendo mais comumíssimo. Exemplo: essa paisagem é belíssima. Percebam a diferença do superlativo absoluto analítico, que é utilizado o advérbio, né, de intensidade, mas, e o superlativo absoluto sintético é utilizado, né, o sufixo íssimo. Esta paisagem é belíssima. Ok? Até aí tudo bem? Vamos agora nessa atividade. Vou ler com vocês aqui. Atividade 5. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos. Então, vocês vão ler até a número 5 e vão apenas marcar uma opção correta. 2. Relacione as colunas de acordo com a classificação dos adjetivos. Adjetivo composto, derivado e pátrio. Vocês vão relacionar 1, 2 e 3 de acordo com as opções. Na número 3, escreva os adjetivos abaixo no grau superlativo absoluto sintético.
né? Número 1 tá ágil, ou a letra A, ágil, B, cruel, C, doce, D, feliz e E, humilde. Vocês vão colocar os adjetivos no grau superlativo absoluto sintético, tá? Podem olhar o livro e a apostila também. Tá tudo explicadinho aí. A número 4 tá assim: passe para o feminino as expressões abaixo. Quais são elas? A, barão cortês. B, tabelião gentil. C, cirurgião espanhol. D, herói ateu. E E, homem formoso. Bom, agora, essa opção agora, vocês vão ler a tirinha e depois vão responder da opção das questões 5 a 7. Tá tudo relacionado à tirinha. E a número 8, tá? Vocês irão escrever o adjetivo que expressa a principal característica que devem ter os substantivos abaixo. Exemplo: tesoura cortante, bola redonda. As opções: A, água que se bebe. B, uma balança. C, um amigo. D, um juiz. E, o ar. Toda a palavra deve fazer relação, tá, ao substantivo, né? Vocês vão colocar um adjetivo que está se referindo ao substantivo, ok? Atividade 6 e atividade 7 é relacionada ao livro, ok? Tem as páginas direitinho aí. Então, por hoje é só. Até a próxima. Beijo, fiquem bem.